Olá, meu nome é Ana Beatriz Cazé e junto com Carita Santana, Ítalo Gabriel, Jussara Silva e Luiz Felipe, vamos apresentar o tema osteomielite. Nós autorizamos o uso dessa aula para os devidos fins da disciplina de ortopedia da Universidade Federal da Bahia e ela pode ser usada como material didático para os próximos semestres. Dividimos a nossa apresentação em 6 tópicos norteadores, dentre eles a definição da osteomielite, epidemiologia, passaremos pela clínico, diagnóstico, tratamento e prognóstico. Para começar, vamos entender o que significaria osteomielite. Ósseo, pegando os pedaços da palavra, a gente tem referente a osso. Mielite, medula, então seria a medula óssea. E ite é inflamação. Então, basicamente, a osteomielite vai ser um processo infeccioso ósseo provocado por um micro-organismo patogênico. Aqui a gente tem o desenho esquemático para ilustrar como é que se dá esse processo. Basicamente, aqui seria o fêmur. A gente tem o osso da parte compacta aqui. Essa parte daqui seria a parte esponjosa, e a gente já viu em alguns outros momentos que o osso tem a sua circulação sanguínea. Então, o que inicialmente poderia, por exemplo, por uma via hematogênica, um patógeno se disseminar e ir se alojar na medula óssea. Quando ele se aloja nessa medula, ele pode desencadear um processo de multiplicação desenfreada com a entrada de leucócitos para essa região, que acabam gerando uma formação purulenta. E essa formação purulenta, ela vai reduzindo progressivamente a circulação sanguínea nessa região. Então, acaba se formando uma área que a gente chama de área de sequestro ósseo. Basicamente, o osso, ele perde a sua irrigação sanguínea e forma essa área de pus e até acaba, em alguns contextos, ficando encapsulada, e isso dificulta até a chegada de antibióticos para tratamento desses pacientes. Então, é uma condição bem grave. Podemos classificar essa doença em uma fase aguda, com menos de 4 semanas, subaguda de 4 a 3 meses, de 4 semanas a 3 meses, e crônica a partir de 3 meses. E quanto mais evoluir esse quadro, mais difícil também vai ser o tratamento do paciente. O acometimento pode ser na própria medula, como eu disse anteriormente, pode ser um acometimento superficial no osso, pode ser um defeito localizado em uma região um pouco mais extensa, ou pode ser uma infecção difusa também. Então, isso depende da própria clínica do paciente. Temos que é uma doença com grande impacto na saúde, uma em 675 internações hospitalares por ano, está relacionada com a osteomielite, isso nos Estados Unidos, sendo que anualmente foram relatados 50 mil casos, com uma incidência global de 21,8 casos por 100 mil pessoas ano. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento da doença. Tem se relatado que ela tem uma maior prevalência em homens e tem um aumento com a idade também dessa doença, mas também é bastante frequente em crianças. Além disso, pacientes que fazem diálise, pacientes que têm uma malnutrição, pacientes diabéticos que fazem uso de drogas intravenosas e pacientes imunossupressores estão mais expostos também a esse quadro, da osteomielite. A etiologia é bastante diversa, mas principalmente está relacionada com o Staphylococcus aureus, 90% dos casos. O Streptococcus também, pneumococcus e E. coli. As vias de disseminação, elas podem ser tanto hematogênico, quanto também por contiguidade entre os tecidos, ter essa disseminação, ou pode ser também por uma inseminação direta, por exemplo, em um processo de cirurgia. O paciente que tem uma prótese, ele pode também estar mais suscetível a esse quadro. E vamos continuar agora com a clínica com o meu colega Ítalo. Olá pessoal, eu me chamo Italo Neves e dando seguimento ao assunto abordado, a gente tem que basicamente a osteomielite, como todas as outras doenças, a avaliação clínica é sempre mandatória para a abordagem inicial, então uma boa anamnese, um bom exame físico é sem dúvida alguma o lugar certo para se iniciar a nossa abordagem. A gente sabe que uma investigação inicial ela deve partir através de caracterizações de sexo, de idade, principalmente os extremos ali, crianças e idosos, fatores de riscos e comorbidades. A gente sabe que pacientes com diabetes mellitus podem apresentar algumas complicações, como feridas crônicas, de difícil cicatrização, alguns apresentam algumas doenças vasculares periféricas, com neuropatias periféricas. Isso deve, sem dúvida alguma, acender ali um red flag na sua investigação. Cirurgias ortopédicas prévias também devem chamar atenção, histórico de traumas, pacientes com bacteremia, endocardite, usuários de drogas intravenosas e presença aí de lesões ulceradas, ou seja, esses pacientes que têm úlceras profundas ou extensas ali, que não cicatrizam após várias semanas de terapia apropriada, especialmente em pessoas com diabetes, como já foi citado, em alguns pacientes também debilitados, que ficam ali muito tempo internados, deve, sem dúvida alguma, aumentar a suspeita de osteomielite e deve fazer com que a gente faça prossiga com a investigação mais ali focada nessa suspeita. Então no exame físico, a gente tem que buscar ali pelo foco da infecção, correlacionando com a história, lembrando que a apresentação clínica do nosso paciente vai variar de acordo com a etiologia da doença, avaliar também a função sensorial, fazer toda uma busca ativa ali se houve alteração de sensibilidade tátil, dolorosa.
e avaliar, sem dúvida alguma, a função vascular. Então, basicamente, no exame físico, a gente vai avaliar a presença de úlceras com trajetos fistulosos ou drenagem de secreção, de sequestro ósseo. E aí a gente vai palpar pulsos periféricos, determinar o tempo de enchimento capilar, vai fazer avaliação motora, sensitiva e vendo ali a questão tátil e dolorosa do nosso paciente. A osteomielite aguda, ela vai cursar basicamente com um aspecto doloroso ali, com ou sem movimento, inchaço, rubor, né, um eritema, um calor, e alguns sintomas constitucionais, como febre, calafrio, também é muito comum. E alguns pacientes podem apresentar também artrite séptica, né, que é basicamente ali uma inflamação, né, de caráter séptico das articulações, né. Lembrar que a gente deve se atentar sempre a uma dor nova em coluna vertebral em pacientes de alto risco e com sinais infecciosos, que isso pode chamar a atenção para a gente de uma osteomielite vertebral nesses indivíduos. E a osteomielite subaguda, ela tem um caráter mais ali arrastado, ou seja, um mal-estar generalizado, uma dor que não chama tanta atenção e uma febre mínima, né? E seguindo a mesma lógica, a cronicidade da doença, ela é caracterizada por sinais inflamatórios locais ali que caracterizam a própria osteomielite, mas aqueles sintomas mais gerais ali constitucionais, como febre, são menos comuns e talvez isso explique o quadro mais arrastado da doença. Olá a todos, meu nome é Carita Santana e estou aqui para continuar a apresentação de osteomielite, falando sobre o diagnóstico. Nesse contexto, é muito importante nós falamos sobre a importância de exames complementares, inicialmente aqueles mais gerais para acompanhamento do paciente, acompanhar sua evolução, prognóstico e guiar a resposta terapêutica, como o PCR e VHS para ver níveis de inflamação, o hemograma, que pode mostrar uma leve leucocitose, e até mesmo uma anemia normocítica normocrômica em quadros de osteomielite crônica e hemoculturas para identificar o patógeno. No entanto, elas podem vir negativas em até 30% dos casos e, portanto, por mais que seja um protocolo pedido na suspeita de osteomielite, ela tem seu uso limitado na prática. Os exames complementares também devem ser feitos imagem desse paciente para avaliar a extensão da lesão, com radiografia, tomografia, ressonância magnética ou até mesmo cintilografia óssea, que nesse caso é mais reservado para quadros mais avançados, em que nós suspeitamos de uma infecção mais disseminada e, portanto, queremos procurar múltiplos focos. Falando inicialmente da radiografia, ela é o exame de triagem inicial, para excluir diagnósticos diferenciais. E, inclusive, na osteomielite, com início de dor dentro de 10, 14 dias, é muito incomum que nós encontremos algo que indique para a gente osteomielite, porque ainda não teve destruição da medula óssea significativa. E para que a gente consiga visualizar isso na radiografia, é necessário ter entre 50% a 70% de destruição lítica óssea. Bem, dos achados iniciais, podemos encontrar edema tecidual, osteopenia, osteólise e esclerose, reação periosteal não específica. E dos achados crônicos, osso necrótico envolto por um invólucro, que é o osso novo. Nas imagens, a gente consegue visualizar isso melhor. Então, aqui tem os edema tecidual, com reação periosteal e destruição óssea. Na imagem da direita, a formação do invólucro, que é o osso novo, e o sequestro, que a gente consegue ver essa linha daqui, que é esse osso necrótico. Na outra imagem, a gente traz uma comparação de osso saudável com o osso da osteomielite e a gente consegue ver essa progressão do processo inflamatório com o osso novo, com o osso que está tendo a destruição progressiva até o osso necrótico, que fica melhor visualizado na imagem radiográfica. A tomografia, ela é mais para avaliar a extensão de destruição óssea, guiar biópsias, guiar condutas terapêuticas ou quando o paciente tem contraindicação à ressonância. Tem seu uso um pouco mais limitado na prática clínica. A ressonância ela é preferível, porque ela avalia casos mais iniciais e ela é mais específica e mais sensível, variando de 70% a 90% para especificidade, 78% a 90% para sensibilidade. E tem um alto valor preditivo negativo, o que significa dizer que se for negativo, não tem achados de osteomielite, devemos procurar por outros diagnósticos diferenciais. Em relação à biópsia óssea, é importante a gente pedir cultura, e nesses casos é de fato o exame que vai nos dar diagnóstico. Como é que a gente inicia e fala é osteomielite com a biópsia óssea, certo? Ela é o padrão ouro, mas tem positividade também baixa, de 50% a 70%, e entre os fatores está essa questão do microbiológico contaminado também. Por isso que a abordagem aberta acaba sendo preferível do que a abordagem percutânea. No entanto, o anátomo patológico vai nos dar importantes informações, porque ela exclui diagnósticos diferenciais, como, por exemplo, sarcoma de Ewing, mas tem informações importantes sobre esse processo ser agudo, como o processo onde a gente encontra células inflamatórias, com edema, congestão vascular e trombose, ou crônico, com osso necrótico, neoformação óssea e células polimorfonucleares. Aqui nós temos uma lâmina tirada do site da Unicamp de anátomo patológico, onde nós verificamos exatamente isso, esse processo purulento
da osteomielite, que vai induzir um processo inflamatório com neoformação óssea. Nós chamamos também de hiperostose. Então, a mensagem que fica para o diagnóstico, a biópsia ela é extremamente importante. Olá, eu me chamo Jussara e irei falar sobre tratamento para osteomielite. O tratamento para osteomielite aguda ele deve ser iniciado no menor tempo possível para poder reduzir as chances das sequelas permanentes nesse osso. O antibiótico de escolha ele deve ser aquele com maior atividade, com menor toxicidade e menor custo. Mas vale ressaltar que, quando há uma associação de procedimentos cirúrgicos, sempre fazem o uso de antibiótico, até porque esses tecidos eles estão necróticos, eles vão inviabilizar a biodisponibilidade dessa medicação. Então, embora em alguns casos também o uso do antibiótico de forma isolada, ela não é suficiente para poder acabar com esse quadro infeccioso. E a partir disso, a gente pode partir para a parte cirúrgica. Então, para poder verificar a melhora desse paciente, é importante realizar acompanhamentos no nível de PCR a cada 48 horas. Então, de modo prático, as áreas de osteomielite, ainda que estão formando nesse abscesso, elas podem ser tratadas apenas com antibiótico e observadas a 48 horas. Para aqueles casos de falha da conduta, ou osteomielite com abscesso assim, muito grande, a indicação desse tratamento cirúrgico. Existem, então, 5 princípios para poder guiar o nosso tratamento para osteomielite aguda. O antibiótico ele tem que ser apropriado para poder, a cada caso, né, desse abscesso, né, da formação desse abscesso. Esses antibióticos, que não atuam nos tecidos avasculares, onde tem um abscesso, a gente tem que partir para a remoção cirúrgica, como já dito anteriormente. Após a cirurgia, os antibióticos devem prevenir a nova formação de uma lesão primária. O procedimento cirúrgicos, eles não devem danificar o osso isquêmico, os tecidos moles, e também faz-se necessário o uso de antibióticos após a cirurgia. Para o tratamento da osteomielite crônica, a abordagem ela deve levar em consideração não apenas o estado, mas também a gravidade dessa infecção. Então, é fundamental estabelecer medidas de controle sistêmicos com alterações de pacientes que são portadores no controle da glicemia, das funções renais, das funções hepáticas, controle do tabagismo, diabetes, enfim. E o procedimento cirúrgico, ele deve ser estabelecido, geralmente, quase em todos os casos de osteomielite crônica, devido à limitação, né, de forma isolada do antibiótico, por meio da sequestectomia e ressecção desses tecidos moles, adjacentes que são inviáveis ou também infectados. Então, é comum que haja uma extensão, um desligamento que seja tão grande que vai fazer com que essa estrutura ela leve a fraturas. Então, nesse caso, é necessário que haja uma reconstrução óssea. Mas só destacar que é importante ver também características desse paciente. Esse paciente, ele, ele é, né, adapto à técnica, também a equipe de apoio do cirurgião plástico, do cirurgião vascular, então sempre muito importante. Então, recapitulando, então a gente primeiro tem que ter a história, um exame físico desse paciente, os testes laboratoriais, como hemograma, PCR, VHS, exames de imagem com radiografia, simples de radiografia, e a partir disso a gente vai fazer, né, a depender do caso, uma aspiração e uma drenagem cirúrgica. Então, na osteomielite aguda, o tratamento ele tem que ser precoce. Então, a gente vai ver dois momentos, né? Se há um abscesso ou se sem abscesso. No sem abscesso, a gente faz o uso do antibiótico oral, 48 horas. A gente reavalia esse paciente e a gente vai analisar. Tem uma melhora? Esse paciente melhorou, sim ou não? Se sim, a gente continua com o antibiótico oral. Se não, a gente vai para o cirúrgico antibiótico venoso. Se há um abscesso, a gente parte para o cirúrgico e antibiótico venoso. Nos casos da osteomielite crônica, o tratamento, a gente tem que melhorar as condições sistêmicas desse paciente, então sempre vamos partir para o cirúrgico antibiótico venoso. Olá pessoal, meu nome é Luiz e eu vou dar continuidade à apresentação de osteomielite, falando um pouco sobre o prognóstico. O prognóstico da osteomielite geralmente é bom, especialmente quando o tratamento é precoce e intensivo. No entanto, é importante ficar atento a alguns fatores que eles possam causar uma falha no tratamento ou uma recorrência da infecção. E é sobre eles que vamos falar a partir de agora. Quanto ao agente etiológico e resposta ao tratamento, é importante salientar que se o agente causador for uma bactéria com perfil resistente, por exemplo, mesmo com antibiótico terapia e abordagem cirúrgica, você pode implicar em um maior tempo de internamento e afetar diretamente a sobrevida do paciente. E a taxa de recorrência ela pode variar a depender do perfil bacteriano e agressividade desse patógeno. Quanto à localização e extensão da infecção, temos que naturalmente infecções superficiais limitadas, elas são mais fáceis de tratar do que aquelas que se espalham por grandes áreas ou atingem partes profundas do osso. Além disso, também é importante destacar que quanto mais precoce for o tratamento, geralmente melhor os resultados e vai influir diretamente no prognóstico do nosso paciente.
Quanto às condições de saúde subjacentes, temos que pacientes com condições médicas crônicas, em especial diabetes, ou doenças que afetam o sistema imunológico, ou no processo de cicatrização e de recuperação em si, pode ter um prognóstico mais reservado, devido à dificuldade de combater a infecção e se recuperar daquele dano. No mesmo sentido, fazendo um recorte para a faixa etária, temos que crianças e jovens geralmente têm um prognóstico melhor devido a maior capacidade de regeneração óssea, enquanto idosos podem enfrentar mais desafios nessa recuperação. E por fim, falando um pouco das complicações durante o processo que podem afetar diretamente o prognóstico, podemos destacar em especial o abscesso e a disseminação hematogênica, que podem prolongar esse tempo de internamento, esse tempo de infecção. E é importante salientar também o papel da antibiótico profilaxia pré-operatória na prevenção de infecções ou naquele processo de tratamento, que se é uma abordagem cirúrgica, você vai avaliar esse papel do antibiótico, tanto no caso no tratamento, quando já infectado, ou antibiótico profilaxia, no caso de prévio procedimento cirúrgico. Então, é importante salientar esses aspectos, em especial quanto a tempo de internação, quanto à eficácia a eficiência do antibiótico e da abordagem cirúrgica para o prognóstico. Essas são as referências e obrigado pela atenção.